Então vamos negociar. No vídeo de hoje eu quero tentar entender com você como que funciona esse processo de cobrança de dívidas, como que funciona a mentalidade dos cobradores, o que se passa na cabeça desses benditos cobradores, porque geralmente quando você tem alguma dívida bancária, cartão de crédito, empréstimo pessoal consignado, geralmente quando essas dívidas estão em atraso, o banco te liga 30 vezes em um único dia cobrando o mesmo saldo devedor. E é claro, você não tendo o recurso disponível para assumir mais essa responsabilidade financeira, o que você faz? Você não aceita a proposta. Você diz um não para todas as 30 ligações. Pelo menos é isso que eu espero que você faça. Até porque você sabe muito bem quais serão as consequências de estar assumindo esse acordo e quebrar esse acordo. Então, é claro, mesmo sendo extremamente cansativo, maçante o que você faz, você diz um não para todas as 30 ligações, você não aceita nenhuma das 30 propostas. Mas a grande questão é, o banco já te ligou 30 vezes, mas e se ele ligar mais uma vez? E se ele ligar 31 vezes? Será que você não vai aceitar esse acordo? E se ele ligar 35 vezes em um único dia? Será que esse dinheiro que é necessário para pagar essa dívida não vai brotar? Não vai surgir do nada? Será que não vai brotar igual uma semente que você vai molhando e de repente surge um broto do nada? Será que se ele ligar mais uma vez, esse dinheiro não vai surgir do além? Eu acredito que seja mais ou menos assim que o banco pensa. Porque geralmente essas cobranças elas já começam logo pela manhã, você já é acordado não pelo despertador, e sim por uma ligação de cobrança. Infelizmente, essa é a triste realidade. O banco te liga logo pela manhã, você não aceita essa proposta porque você não tem os recursos para assumir mais essa responsabilidade financeira, sendo assim, você não aceita esse acordo. Porém, 30 minutos depois do que acontece, olha lá o banco ligando novamente. Olha lá o banco fazendo a mesma proposta mais uma vez, 30 minutos depois, ou quem sabe até menos do que isso. 15 minutos depois, olha lá o banco ligando, mais uma vez, cobrando a mesma dívida. Eu acredito que seja mais ou menos assim que o banco pensa. Vou ligar mais uma vez. Quem sabe o dinheiro não brota? Quem sabe o dinheiro não surge do nada? Quem sabe ela não aceita essa proposta que eu estou fazendo se eu insistir mais uma vez? Eu acredito que seja mais ou menos assim que o banco pensa. Mas, infelizmente, não é bem essa a estratégia que o banco utiliza. Infelizmente, existe algo mais sombrio por trás disso. Há poucos dias, eu estava conversando com uma pessoa que estava em uma situação um pouco pior do que essa, recebendo 40 ligações em um único dia por causa de um único saldo devedor. Infelizmente, essa é uma realidade extremamente comum. Por mais assustador que seja, infelizmente isso acontece com uma frequência assustadora. 30, 40, até mais ligações em um único dia por causa de um único saldo devedor. E essa pessoa recebendo tantas ligações assim, ela já estava quase que aceitando essa proposta, mas ela não aceitou, ela estava quase aceitando. Essa proposta que ela estava recebendo, de certa forma, até parecia ser interessante, mas na verdade não era tão interessante assim. Por mais que ela conseguisse encaixar mais essa responsabilidade dentro do orçamento mensal dela, eram prestações a perder de vista. E você sabe muito bem o que é escondido por trás dessas prestações a perder de vista. Juros, multas. Então, mesmo quase aceitando, ela não aceitou essa oferta. Então a gente já começa a perceber qual é a real intenção do banco quando ele começa com essas ligações incessantes, quando ele começa com essas 30, 35, 40 ligações em um único dia. Ele não quer, de fato, te fazer uma proposta que coloque um ponto final nessa dívida, até porque se ele quisesse, de fato, eliminar essa dívida, ele tiraria ali no mínimo 90% dos juros e multas e parcelaria essa dívida para você em 10 vezes sem juros, se ele de fato tivesse essa intenção de eliminar de uma vez por todas esse saldo devedor. Mas a intenção dele não é bem essa. A intenção real do banco é fazer com que você se torne refém dessa dívida com prestações a perder de vista. E como a gente já conversou outras vezes, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Quem dirá daqui a 3, 4, 5 anos de prestações. E como também a gente já conversou em outros vídeos, se você quebrar esse acordo, tudo que você pagou você vai perder. Thiago, mas o banco não conseguiu recuperar o valor do saldo devedor. Então, qual é a intenção dele? Sendo que ele sabe que eu não vou conseguir pagar esse acordo do início ao fim. Qual é a intenção do banco? A intenção do banco é continuar te fazendo essas ligações, utilizando em alguns casos ameaças, dizendo que vai te processar, mesmo
não podendo processar, ele vai sim te ameaçar diversas e diversas vezes. Mesmo não podendo, ele vai sim utilizar essas ameaças. E qual é a intenção dele? Fazer com que você aceite esse acordo, quebre esse acordo e vire aquela bola de neve. Então a gente volta novamente à estaca zero. Thiago, eu não vou conseguir eliminar a dívida. Qual é a intenção do banco com esse ciclo vicioso? Ele vai fazer isso com você 3, 4, 5 vezes, vai fazer com que você quebre esse acordo diversas vezes. Por fim, o que o banco vai fazer? Ele vai negativar o seu nome e depois ele vai vender esse saldo devedor. Exatamente isso. Ele vai vender essa dívida para esses escritórios especializados em recuperação de créditos podres. E, infelizmente, eu já me deparei algumas vezes com pensamentos um pouco perigosos em relação a essa venda. Pensamentos como, por exemplo, quem comprou que assuma a responsabilidade. Quem comprou que assuma o prejuízo. Bom, é preciso tomar cuidado, porque por mais que essa dívida até seja de uma dívida pequena, não seja interessante para o banco iniciar esse processo de cobrar essa dívida na justiça, pode ser que para esse escritório que adquiriu essa dívida, pode ser que para ele seja interessante iniciar esse processo. Pode ser que para ele seja vantajoso, sim, ter toda aquela despesa a mais, ter toda aquela burocracia com o judiciário. Pode ser que para esse escritório seja, assim, interessante iniciar esse processo. Tiago, mas o banco era o dono da dívida. Será que esse escritório pode iniciar a cobrança de forma judicial desse saldo devedor? E a resposta é sim. Quando esse escritório adquire essa dívida, ele também adquire todos os direitos de cobrar essa dívida, ele também adquire eu diria que todas as ferramentas para estar tentando recuperar o valor desse saldo devedor. E uma dessas ferramentas é uma cobrança judicial. Então, várias e várias são as alternativas que esse escritório pode estar utilizando para comprar, para recuperar, melhor dizendo, né, esse saldo devedor. Mas a grande questão é como se livrar desse problema, não é mesmo? Porque a gente se vê diante de uma sinuca de bico. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Como se livrar desse problema? Utilize a lei ao seu favor. Como eu disse para você, na maioria das vezes, há sim a cobrança de juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva. Então, antes de aceitar qualquer que seja a proposta, é claro, tente encaixar dentro do seu orçamento, só aceite se você conseguir pagar essa dívida, se você conseguir pagar essa mensalidade. E antes de aceitar essa proposta, verifique de fato o que está sendo cobrado. Eu vou deixar aqui fixado aqui no card logo abaixo um vídeo onde eu te mostro todos os documentos necessários que você pode estar solicitando ao banco para identificar de fato o que o banco está cobrando, porque na maioria das vezes, como eu disse, há a cobrança de juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva. E, em alguns casos, a depender da situação, a depender do tipo de dívida, apenas solicitando essas documentações, você já vai conseguir um excelente desconto que você vai sim conseguir estar encaixando dentro do seu orçamento e vai conseguir estar honrando com mais essa responsabilidade do início ao fim. Então, utilizando a lei ao seu favor, você vai sim conseguir colocar um ponto final nessa dor de cabeça. E olha só, quando eu digo em utilizar a lei ao seu favor, não é decorar leis, artigos, não, é apenas saber quais são os seus direitos, e você tem o direito a todas essas documentações. Tanto é que o banco vai dificultar o acesso a essas documentações. Você vai solicitar, ele não vai te enviar, mas saiba que isso é um direito seu. E como eu disse, apenas solicitando essas documentações, em algumas situações você já vai conseguir colocar um ponto final nessa dor de cabeça. E em relação a essas ligações incessantes, em relação a essas 30, 40, 50 ligações em um único dia, você também pode estar utilizando a lei ao seu favor. A própria lei diz que, a partir do momento que essas ligações começam a interferir no seu trabalho, descanso ou lazer, já é considerado abuso, excesso. Será mesmo que essas 30 ligações em um único dia não é um abuso, não é um excesso? É claro que é um abuso, é claro que há um excesso. E você tem aí várias alternativas para colocar um ponto final nessa dor de cabeça também. Alternativas como, por exemplo, iniciar até mesmo um processo. Cabe-se um processo, você pode estar iniciando essa ação judicial, solicitando que haja ali um certo limite nessas ligações, ou até mesmo estar utilizando ali mecanismos mais simples para colocar um ponto final nessa dor de cabeça. E vários são as ferramentas que você pode estar utilizando para colocar um ponto final nessas
ligações que têm acontecido de forma excessiva. Vou deixar aqui no card também um vídeo onde eu te mostro todas as alternativas, todos os caminhos, todos os vários caminhos que você pode estar utilizando para colocar um ponto final em todas essas ligações de uma vez por todas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e, é claro, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.